A obra é referência do cinema ítalo-italiano e cartão de visitas do diretor Francis Ford Coppola. Chegou às telonas no ano de 1972 e chegou superando expectativas. Com um orçamento de apenas 6 milhões de dólares, o poderoso chefão foi capaz de lucrar cerca de 245 milhões mundialmente, se tornando um dos carros-chefes da Paramount Studios, além de lançar ao estrelato nomes até então desconhecidos, como é o caso de Al Pacino. Contudo, quem assiste e cultua, com razão, tal franquia, se impressionando com a sua qualidade em praticamente todos os aspectos, pode não perceber os inúmeros atritos, problemas e reviravoltas que aconteceram durante o processo de produção, pois não condiz com a qualidade entregue no material final, que impressionou até mesmo Coppola, que apenas há poucos dias do lançamento não fazia a mínima ideia se a sua criação seria um estrondoso sucesso ou um completo fracasso. A obra homônima de Mario Puzo, lançada em 1969, já vinha fazendo grande sucesso nas livrarias americanas, e se tornando um sucesso tanto de vendas quanto de críticas, pois abordava o elemento das máfias com uma precisão e realismo que obra alguma havia adotado até então. Com os direitos comprados pela Paramount Studios, logo no ano em seguida, iniciou-se a pré-produção da obra, que era vista pelo estúdio como uma aposta de alto risco e alta recompensa, pois produtores sabiam que seria uma obra polarizante e com alto potencial de rejeição, a depender de quem a assumisse e como fosse abordados os elementos mais delicados do enredo. A aposta inicial da Paramount era confiar tal tarefa em Sergio Leone, diretor ítalo-americano que já havia sido responsável por outras grandes produções, como Era uma Vez no Oeste. Em um primeiro momento, as intenções eram tornar o Poderoso Chefão quase que um filme de Bang Bang, mas ao invés de se passar no oeste distante, ele deveria tomar forma em Nova York, em plena cidade grande. No entanto, o diretor recusou logo de imediato, chegando até mesmo a afastar muito de seus colegas da produção, pois foi enfático em afirmar que tal obra seria um grande fracasso, não enxergando futuro em nenhum dos seus aspectos. Um a um, diretores famosos foram recusando, sobrando apenas a última opção que a Paramount havia considerado, Francis Coppola. Ao ser contatado e ler os esboços iniciais do roteiro, o diretor já havia se inclinado a recusar o trabalho. No entanto, Coppola havia feito uma sociedade com George Lucas alguns anos atrás. Parceria essa que vinha dando grande prejuízo para ambos, que já contavam com uma dívida de quase $500 mil. Com medo da falência, Coppola acertou um bônus de cerca de $1 milhão para dirigir o primeiro capítulo de O Poderoso Chefão. E para ajudar o seu amigo a salvar o projeto que haviam criado, aceitou o trabalho que, mesmo a contragosto, mudaria completamente a sua vida. Quando finalmente colocou as mãos na massa, Coppola, na companhia de Mario Puzo, que retornou ao enredo como roteirista, decidiram que retratariam a máfia americana de forma mais fiel e realista possível, adaptando mesmo os pontos mais polêmicos e delicados do livro, como o domínio das 5 famílias em Nova York, que é inspirado em um equilíbrio de poder real que existia na cidade durante aquela época. Decisões como essa não foram bem vistas pela verdadeira máfia, que por não aprovarem tal produção, começaram a enviar mensagens e ameaças para os membros do estúdio, o que chegou a um limite quando o carro de Coppola foi baleado enquanto se encontrava em um restaurante, o que serviu como um aviso de que providências deveriam ser tomadas, ou o pior poderia acontecer. Impedidos de continuar, a Paramount se viu obrigada a entrar em contato com a Sociedade Civil dos Direitos Italo-Americanos, e através da intermediação que conseguiu através da organização, tiveram uma reunião com alguns dos representantes da própria máfia, que concordaram em permitir a produção do longa, desde que certas exigências fossem atendidas. Em primeiro lugar, as palavras máfia e Casa Nostra não poderiam aparecer em nenhum momento da trama, pois as organizações queriam evitar o máximo possível ter sua imagem associada ao que quer que fosse mostrado na obra, além do fato de que nenhum membro verdadeiro da máfia poderia ser retratado ou referenciado. Tudo deveria ser inteiramente fictício. Todas as solicitações foram aceitas pela Paramount e por Coppola, que não viam outra alternativa senão em concordar. De quebra, a máfia concordou até mesmo em enviar consultores para os sets de filmagem para que pudessem opinar sobre os aspectos estéticos, diálogos e sequências de ação, pois acreditavam que assim poderiam conceber certo aspecto positivo e glorioso para a máfia, o que não foi bem visto por muitos funcionários que trabalhavam ali, inclusive pelo próprio Coppola, que considerava que tudo aquilo já havia ido longe demais, o fazendo cogitar a ideia de largar o projeto inúmeras vezes, o que no fim não se concretizou. Passando os problemas iniciais da produção, havia chegado a hora de escalar os atores que dariam vida aos personagens de Puzo, e assim como antes, uma nova rodada de problemas também começou a surgir, mas dessa vez internamente.
Tanto Puzo quanto Coppola exigiam que a Paramount aceitasse Marlon Brando para o papel de Vito Corleone, pois o escritor chegou a declarar que havia escrito o papel pensando no ator. Apesar de ter um talento desconhecido, os executivos sabiam também que Brando também era um homem de muitos problemas no set, e temiam que ele pudesse atrasar os cronogramas ou mesmo abandonar o papel no meio das gravações. Foram semanas de discussão e exigências entre ambos os lados, com Coppola ameaçando se demitir inúmeras vezes, o que só chegou ao fim quando esse resolveu mostrar as cenas de teste que havia gravado com o ator, o que impressionou a Paramount, que por fim, encantada com a performance de Brando, permitiu que ele vivesse Vito Corleone. Preguiçoso, descuidado e cheio de improvisação, Brando era uma grande figura de Hollywood, desde a década de 50, e vinha causando problemas também desde então. A cena introdutória do personagem, Vito Corleone, por exemplo, onde o ator acaricia um gato durante um diálogo, foi completamente improvisada por ele. O gato não estava no script, tampouco deveria estar no set. No entanto, ao notar um animal lá, Brando pegou no colo e improvisou toda a sequência, a qual Coppola adorou e colocou no corte final, se tornando uma das melhores cenas de apresentação de todos os tempos. Apesar de talentoso, a petulância de Brando era sempre notada. Por se recusar a decorar muitas de suas falas apenas por preguiça, era necessário que cartazes fossem espalhados por todo o set de filmagem, ou mesmo que fossem colados nas roupas dos demais personagens, apenas para que ele conseguisse acompanhar os diálogos com certa naturalidade. As falas arrastadas e por vezes pensativas de Brando, mais do que o maneirismo do personagem, também eram momentos nos quais ele havia esquecido de suas falas, ou mesmo qual dos cartazes precisava ler, o que exigia que algum membro da produção o apontasse qual figurava em seguida, para que assim pudesse continuar, o que irritava muito os que estavam lá, que não suportavam o desleixo do ator. Outra escalação que gerou atritos entre Coppola e a Paramount foi a de Al Pacino. Inicialmente, a ideia era trazer Robert De Niro para o papel de Michael Corleone. No entanto, o diretor insistiu para que o jovem até então desconhecido recebesse a oportunidade. Desconfiados, os executivos da Paramount não viam razões para acreditar na capacidade de Pacino, que até então era um completo desconhecido da indústria. Temerosos, membros do conselho executivo só concordaram em aceitar a escolha de Coppola com uma condição: a diminuição vertiginosa do salário para o papel, o que acabou sendo aceito pelo ator, que recebeu apenas $40 mil pelo seu papel no primeiro volume. Passados os problemas de pré-produção, havia chegado a hora dos problemas da produção em si, que assim como no passado, não foram poucos. Entre atrasos e brigas, Brando constantemente arrumava problemas com seus colegas de equipe, chegando até mesmo a ser ameaçado com uma faca em certa ocasião. O ator se recusava a regravar muitas das cenas que estrelava, pois tinha pressa para concluir seus trabalhos nos Estados Unidos, porque precisava retornar à França para mais uma rodada de gravações de O Último Tango em Paris, o que o fez levar apenas um mês para capturar todas as suas cenas, enquanto o filme levou 6 meses no total, o que despertava o ódio de muitos de seus colegas, que não suportavam esse comportamento narcisista e arrogante do ator. No entanto, era impossível negar também o seu talento e a identificação que teve com o personagem. Foi ideia de Brando a aparência distinta da mandíbula e das bochechas de Vito Corleone, que na trama se assemelhavam às de um bulldog. Durante os testes para o papel, o ator resolveu colocar bolas de algodão em sua boca, para simular tal aparência, além de lhe proporcionar uma voz mais rouca. Voz essa que também foi ideia do ator, que se inspirou no depoimento de Frank Costello, mafioso preso na década de 50, para interpretar o personagem, com ambas as características sendo abraçadas e incorporadas por Coppola no material final, que aprovou as mudanças propostas por Brando, que demonstrava de fato ter entendido o papel. Outros pontos muito marcantes durante o processo de produção foram as cenas onde Luca Brasi, vivida por Lenny Montana, se encontrava nervoso demais para conversar com seu padrinho, e por isso, precisava treinar o que falaria em sua presença. Tal tomada não estava no roteiro, e o nervosismo do ator era real, porque ele se sentia intimidado pela presença de Brando. Através de câmeras escondidas, Coppola foi capaz de capturar o nervosismo do ator e a memorização que fazia antes de entrar em cena, o que, somado à edição do áudio posterior, permitiu criar uma tomada que instaura o respeito e a admiração que muitos personagens possuem por Don Corleone, transmitindo também o temor que sentiam por Brando. Outro detalhe singular é a cena onde Jack Woltz, produtor hollywoodiano de filmes, acorda em sua cama e grita ao encontrar a cabeça de seu cavalo favorito, ensanguentada e decepada. Todos os ensaios para a cena haviam sido feitos com bichos de pelúcia. No entanto, quando a cena que iria para o material final seria gravada, Coppola, em segredo, inseriu uma cabeça de cavalo real, que havia sido comprada por uma fábrica de ração para cachorros e gatos. Ao levantarem dos cobertores, os gritos do ator eram reais.
pois ele não sabia que uma cabeça real seria utilizada, o que denota um realismo e também a devoção do diretor com a obra, mesmo com tantos problemas ocupando o processo de produção. Como já dito, a qualidade final de O Poderoso Chefão não traduz os problemas que enfrentou, tampouco os conflitos que surgiram dentro do set, pois nem mesmo Coppola poderia ser classificado como uma liderança pacífica. A situação era tão estressante que, ao terminar as gravações, Coppola partiu em uma viagem para o Japão, sem data para retornar, pois não queriam saber quais seriam as relações e os resultados de bilheteria do filme quando fosse lançado. Foi somente após uma semana em cartaz que o diretor ousou retornar, quando passou a receber ligações de seus amigos o parabenizando pelo trabalho, que em tão poucos dias já era dado como um sucesso certeiro naquele ano. No total, foram 11 indicações ao Oscar, tendo vencido nas categorias de melhor filme e melhor roteiro adaptado. Já quanto a prêmios individuais, as reviravoltas ainda não haviam terminado. Tendo sido indicado na categoria de melhor ator, Marlon Brando venceu, e para a surpresa de todos, não compareceu à cerimônia, e em seu lugar, enviou apenas um memorando onde declarava que não aceitaria a premiação devido ao tratamento que a América concedia aos nativo-americanos, lhe negando o reconhecimento que mereciam e papéis de destaque no cinema, os limitando apenas a participações vexaminosas e discriminatórias. O ato político se tornou um marco na história do Oscar, e Brando, um ícone da luta pelos direitos civis, pois recusou o prêmio por seu papel de maior reconhecimento na carreira. Já na categoria de melhor ator coadjuvante, estava Al Pacino, que também foi anunciado como vencedor na edição de 73, e assim como seu colega, não compareceu. As razões do jovem ator não eram tão nobres quanto a de Brando, mas igualmente válidas. Ao saber que havia sido indicado à categoria de coadjuvante e não de ator principal, Al Pacino se enfureceu e declarou que não aceitaria a premiação, pois isso só comprova como a academia não estava apta a premiar ninguém naquele ano, pois ao direcioná-lo para aquela categoria, significava que sequer haviam assistido o filme. Pois mesmo que não seja o cartão de visitas da franquia, Michael Corleone é de fato o protagonista. O sucesso foi absoluto, e o legado será eterno. O Poderoso Chefão é uma obra que sempre será lembrada como uma das maiores, se não a maior, da história do cinema. Seus problemas durante a produção só mostram a grandiosidade da obra, que mesmo com todas as adversidades que enfrentou, ainda assim conseguiu entregar um trabalho esplêndido e surreal. Francis Coppola, mesmo tendo ganho tanto reconhecimento, ainda assim lutou para não retornar à sequência, empurrando nomes como Martin Scorsese para a direção, mas sem sucesso. A obra da família Corleone não pode ser uma referência em tomadas de ação ou efeitos especiais, mas certamente é a gênese e o referencial para qualquer obra do cinema moderno.